Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 85. Nós estamos nos aproximando do final do livro 3. Estamos caminhando nessa série de exposições dos Salmos, desde o Salmo 1. Começamos na quarta-feira, expusemos em algumas quartas-feiras e agora apenas nos domingos pela manhã. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma oração por despertamento espiritual. E esse é o título da nossa mensagem. Uma oração por despertamento espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, agora que nós já cantamos atendendo a tua convocação, já proclamamos as tuas maravilhas, queremos cessar o diálogo para ouvir o teu monólogo. Senhor, cala o nosso coração e dá-nos ouvidos atentos, mente desperta. Cria em nosso coração expectativa de aprender. Fala com cada um de nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa meditação com uma pergunta direta e pessoal. Como está a sua vida espiritual? Sinceramente, como está o seu coração hoje diante de Deus? Como está a qualidade da sua devoção, da sua alegria em Deus, do seu fervor espiritual? Porque há uma condição espiritual que muitos, talvez a maioria de nós conhece, mas que poucos reconhecem com honestidade. Aquilo que nós chamamos de apatia. Sabe quando você olha para alguém e diz, fulano está apático hoje? A palavra apatia, ela é uma transliteração praticamente do grego apatheia. E a palavra patheia é paixão. Não há paixão, não no sentido negativo, mas não há fervor. Os afetos não são movidos. Então, há uma condição espiritual ao longo da vida que todos experimentam talvez, mas poucos reconhecem a apatia espiritual.
E normalmente essa apatia é algo que o pecado não tratado deixa. Ela pode ocorrer pela omissão dos meios de preservação, que é pecado, pecado por omissão. Ela pode ocorrer, às vezes, depois de grandes quedas, mesmo depois que você se levanta. Ou ela pode ocorrer à medida em que alimentamos pecados escravizadores. E não pense que imoralidade é o único. Fofoca, mentira, ira pecaminosa, ansiedade, contínua tristeza e descontentamento no coração. O pecado, mesmo depois de arrependimento, ele pode trazer apatia. Então eu quero fazer esta pergunta de novo, e na verdade outras perguntas que vão na mesma direção. Quando você olha para o passado, desde que você começou, você conclui que você já teve mais sede da palavra de Deus? Você já teve mais constância na oração? Você já teve mais zelo pelas coisas do Senhor? Mas ao olhar para si, percebe que algo mudou? Talvez você não tenha percebido, mas você deveria parar para pensar. Talvez você já tenha experimentado tempos de maior fervor, de maior sensibilidade, maior alegria na presença de Deus. Hoje talvez não haja na sua vida uma rebelião explícita, mas há frieza. Não há um escândalo visível, há algum comportamento escandaloso, mas há uma distância. Não há apostasia, mas há uma perda de vigor espiritual. Isso não acontece, irmãos, apenas com indivíduos. É um alerta para nós, porque igrejas inteiras podem entrar nesse estado. Elas continuam funcionando, mas perderam o calor espiritual, a centralidade de Cristo e da palavra. Enfim, perderam o primeiro amor. Nós precisamos encarar com seriedade o fato de que o pecado, irmãos, não apenas nos suja, nos contamina, ele também nos desgasta, ele suga as nossas forças. Ele não apenas fere, ele também deixa marcas, apaga os nossos afetos, enfraquece nossa disposição, rouba nossa alegria em Deus. Mesmo depois de um arrependimento verdadeiro, mesmo quando já houve perdão real, muitas vezes permanecem os efeitos de uma caminhada de infidelidade e de negligência. Você até ficou de pé, mas você não consegue caminhar. Você até quer voltar, mas você se sente emperrado. Você sabe o caminho de volta, mas falta ânimo. Você reconhece o que perdeu, mas não consegue retomar o ritmo. Sabemos que apatia espiritual não é um problema novo. O próprio Senhor Jesus, ao falar à igreja de Éfeso, denuncia o abandono do primeiro amor. Em Apocalipse 2:4, era uma igreja, inclusive, doutrinariamente fiel, mas havia perdido o calor, talvez a proximidade do amor. E eu diria, não só por Deus, mas uns pelos outros. E quando eu estou falando disso, irmãos, eu estou falando mais do que de emoção. Esse fervor não envolve apenas emoção, envolve prioridade, devoção vigorosa, deleite profundo em Deus e uma vida centrada em Cristo.
É exatamente nesse tipo de cenário que o Salmo 85 nos encontra. Ele fala do povo da aliança que já provou a restauração e ainda assim se encontra com uma necessidade de renovação, de despertamento, de vida. Eles sabem que Deus já agiu, mas também sabem que precisam que Ele haja novamente. É isso que você vê no Salmo quando você lê. E talvez seja exatamente aqui que você se encontra hoje. No mesmo estado em que o salmista se encontrava. Entre o que Deus já fez na sua vida e aquilo que você sabe que ainda precisa ser restaurado. E por óbvio, essa é uma mensagem principalmente para aqueles que já caminham há algum tempo na fé. Para os novos convertidos, ela soa mais como uma advertência, porque você vai encontrar, você vai passar por momentos assim. Mas talvez aqueles que estão há mais tempo se encontram exatamente nesse ponto. Entre o que Deus já fez na sua vida quando Ele o converteu e aquilo que você sabe que ainda precisa ser feito. Entre a memória da graça que você já experimentou, você já esteve lá, e a realidade da fraqueza. Entre o passado de fervor e o presente de apatia. É nesse lugar, irmãos, que este salmo nos ensina a orar, a pensar e a esperar. Olhando para o que ele fala, nós percebemos que o Salmo 85 reflete exatamente o momento em que o povo de Deus já havia experimentado momentos concretos de restauração, mas ainda vive sob os efeitos de uma crise não totalmente resolvida. Veja como ele começa: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Ou, numa outra tradução, restauraste a sorte de Jacó. Quando o salmista fala restauraste a prosperidade, ou no hebraico sorte de Jacó, ele usa uma linguagem que comumente se referia ao retorno do exílio. É a mesma frase, com alguma variação gramatical do Salmo 126:1. Um salmo pós-exílio que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É a mesma expressão, restaurar a sorte. Então, a oração aqui pressupõe um momento em que Deus interveio poderosamente num passado recente, mas a plenitude dessa restauração ainda não havia se concretizado. E essa tensão ela é coerente com o período após o retorno do cativeiro babilônico. Sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias, o povo voltou à terra, o templo foi reconstruído e os muros foram restaurados. No entanto, essa restauração se deu em meio à fraqueza, oposição, interrupção prolongada e limitações evidentes. Os profetas Ageu e Zacarias, e pouco depois Malaquias, viveram nesse tempo e eles exortaram o povo ao despertamento espiritual. Por isso que é bom nós lermos a Bíblia. Se você já leu Esdras e Neemias, conhece a história, já leu Ageu e Zacarias, você vai talvez ser muito mais impactado por este salmo. Mas o ponto aqui é que há uma experiência neste salmo real da graça passada, acompanhada de uma percepção igualmente real de insuficiência presente. Por isso nós vamos ver que o salmo apresenta uma aparente contradição. Mas o salmo para nós expressa exatamente a oração de alguém, ou de um povo que já provou a misericórdia de Deus, mas que agora, diante das dificuldades da reconstrução externas e internas, reconhece sua necessidade de uma nova intervenção divina, porque além das circunstâncias externas, das circunstâncias adversas, eles enfrentam os efeitos espirituais de um longo período de infidelidade. Quais são os efeitos espirituais de um longo período de infidelidade? Os que o salmo aponta são fraqueza, desânimo e necessidade
de despertamento espiritual. E à luz desse contexto, então, o Salmo se desenvolve em 4 movimentos. Dos versos 1 a 3, nós temos a memória da restauração passada. Dos versos 4 a 7, nós temos um clamor pela restauração presente, por causa das dificuldades da reconstrução, se esse é o contexto, e do enfraquecimento espiritual. Terceiro, dos versos 8 a 9, nós temos uma expectativa da intervenção divina, aqui num futuro próximo. E em quarto, os versos 10 a 13, nós temos uma descrição profética da glória futura consumada. Descrição profética da glória futura consumada. Eu vou anunciar esses pontos de uma outra forma, porque eu quero trazer nesta manhã um encorajamento para você que esfriou na vida espiritual. Então eu vou trazer em forma de imperativos, porque essa progressão conduz o leitor da lembrança da graça já experimentada à esperança da plena restauração ainda aguardada. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, baseado nos versos 1 a 3, memória da restauração passada, é esta: lembre-se da restauração que você já experimentou. Se você preferir, mais curto, lembre-se da restauração passada. É isto que o Salmo começa nos chamando a fazer. Ele começa nos chamando a olhar para trás. Não para alimentar, irmãos, uma nostalgia, uma introspecção mórbida, mas para lembrar o que Deus já fez. Olha o que o Salmo declara: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. O salmista não está apenas querendo lembrar a Deus, ele sabe que Deus sabe e se lembra, mas ele precisa lembrar. Perceba que, então, antes de pedir qualquer coisa, ele traz à memória o que Deus já fez, como que dizendo: nós não estamos começando do zero, o Senhor já agiu em nosso favor. Eles testemunharam, meus irmãos, uma mudança real de situação, porque ao trazê-los do cativeiro, Deus interveio na história do seu povo, tirando-os de uma condição de ruína e os colocando de pé novamente como nação. E essa mudança externa testemunhava algo mais profundo. Ele diz no verso 2, isto é como se ele dissesse: isto indica que tu perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. O Senhor nos trouxe, indicando que o Senhor nos perdoou. E ele usa 2 palavras muito importantes para nós, pelo seu peso teológico: perdoaste e encobriste. A palavra perdoar aqui traduz o hebraico, a palavra hebraica que significa carregar, levar embora. E a palavra cobrir é a palavra que descreve aquele ritual da expiação, a expiação necessária pelo derramamento do sangue do holocausto. Você lembra que uma vez por ano, no dia da expiação, o sacerdote tinha que aspergir no Santo dos Santos, sobre o propiciatório, aquela tampa, a tampa da arca, dentro da qual estava a lei que testemunhava o pecado do povo, e a tampa que os hebreus chamavam de caforet, que significa tampa mesmo, coberta, a gente chama de propiciatório, porque o sangue era levado, era aspergido sobre o propiciatório, indicando que o sangue é a tampa, o sangue é que cobre, que esconde o pecado que foi transgredido. Na verdade, ele não esconde, ele repara esse pecado, ele lembra que uma vítima foi morta em lugar do pecador. Então, o que o salmista quer dizer aqui não é simplesmente: Senhor, deixa para lá, o Senhor deixou para lá os nossos pecados. Ele está dizendo que a restauração só aconteceu porque Deus tratou o pecado e Ele não fez isto ignorando. Deus perdoou porque uma vítima substituta, por Ele mesmo providenciada, recebeu sobre si o furor da sua ira. Então, o Senhor favoreceu de novo, o Senhor olhou com um sorriso para a sua terra. O Senhor se tornou favorável, e ele menciona a terra porque eles estão voltando para a terra. Mas o Senhor fez isso porque o Senhor tratou o pecado.
e o Senhor tratou o pecado, propiciando a sua própria ira. Eis uma verdade que nós não podemos, que nós precisamos ouvir. O maior problema nunca foi a circunstância em que eles estavam, mas foi o pecado. Por isso, a verdadeira restauração começa quando Deus perdoa o pecado, remove a culpa, não parcial, mas totalmente. Ele diz: perdoaste, encobriste os seus pecados todos. Ainda dentro dessa memória da graça, em seguida o salmista reconhece que Deus esteve irado, e com razão. A tua indignação reprimiste-a, do furor da tua ira te desviaste. O seu juízo foi real quando ele levou o povo para o cativeiro, quando ele destruiu Jerusalém e o templo. E a sua disciplina foi necessária. Mas ele está dizendo que Deus conteve a sua ira e desviou o seu furor. Irmãos, quando nós pecamos, Deus precisa conter a sua ira, porque Ele é santo, Ele não pode deixar de se irar contra o pecado, e a sua ira não é uma ira destemperada, não é uma ira arbitrária. Ele não é um Deus passional, a sua ira é uma eterna, permanente resistência ao pecado. O pecado sempre vai insuflar a ira do Senhor, e para perdoar ele tem que conter a ira, ele tem que desviar o furor. Isso muda completamente a forma como entendemos a restauração. Não é só que a situação melhorou, é que a relação com Deus foi restaurada, a ira foi tratada, foi expiada pelo sangue do Cordeiro, a comunhão foi restabelecida. Se você olhar para a história de Israel, especialmente no período pós-exílico, isso fica ainda mais claro. Nos dias de Esdras e Neemias, o povo voltou para a terra, o templo foi reconstruído, os muros foram levantados, e tudo isso foi entendido como resultado da misericórdia de Deus, que havia perdoado e restaurado o seu povo. Então o salmista nos ensina a interpretar a vida corretamente. Nós fomos restaurados, e se há restauração, se há qualquer recomeço, se há qualquer esperança, é porque Deus já agiu com graça, nós já experimentamos a nossa graça, a graça do Senhor na nossa vida. E como nós esquecemos? Nós esquecemos do primeiro amor. Agora, traga isso para a sua vida. Como este salmo nos ensina a orar em tempos de apatia espiritual? Ele nos ensina que, e aí nós podemos olhar o salmo à luz do Evangelho, tendo uma revelação maior do que o salmista tinha. À luz do Evangelho, antes de olhar para o que falta, para o que precisa ser restaurado, ou em vez de apenas deter-se nisto, lembre-se que Deus já agiu na sua vida. Um dia você se converteu. Lembre-se que em Cristo e seu sacrifício na cruz, a ira de Deus foi satisfeita e foi retirada de sobre você. Se eu estou falando com crentes, não há mais inferno, não há mais condenação. Lembre-se que, ainda que o seu coração esteja frio, sua culpa foi coberta de forma definitiva. Se você está em Cristo, os seus pecados foram perdoados e você foi reconciliado. Talvez seja o caso de perguntar se realmente você está na fé, mas se você está, você já foi reconciliado. Isso confronta seu desespero ao olhar para a sua condição atual de derrota e pensar que ela é definitiva. O Salmo está dizendo: olhe para trás. Olhe para o que Deus já fez. Lembre-se de que um dia você foi incrédulo. Tais fostes alguns de vós. Lembra? 1 Coríntios 6:11. Mas isso também confronta a sua superficialidade.
Se esse for o seu caso, talvez você precise de restauração, espera por restauração, quer voltar a experimentar as delícias da comunhão com Deus, mas sem tratar o seu pecado, sem abandoná-lo. O Salmo mostra que não há restauração sem perdão, sem tratar a culpa honestamente, não apenas confessando o comportamento externo, mas a atitude interna do coração. Não há como ser restaurado sem lidar com a ira de Deus, irmãos. No caminho do despertamento espiritual, a memória da graça é o que sustenta a fé quando o presente ainda não corresponde ao que esperamos. Então, lembre-se do que Deus já fez, porque essa memória que sustenta a esperança de que Ele ainda fará. E quando eu estou falando lembre-se, não é só agora, você tem que exercitar a meditação, você tem que aprender a trazer à memória isto de maneira deliberada, intencional e contínua. Então, em primeiro lugar, ele diz, ele olha para o que Deus fez, ele olha para a volta da terra, e isso é manifestação da graça de Deus. Mas, em segundo lugar, o Salmo nos ensina nos versos 4 a 7. Clame pela restauração presente. Clame pela restauração presente. É isso que nós vemos nos versos 4 a 7. Veja, depois de olhar para trás e lembrar o que Deus já fez, o salmista agora volta os olhos para o seu presente. E ele vê um contraste evidente, uma aparente contradição. A restauração já aconteceu, mas ela não está completa. Por isso, observe como ele ora no verso 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Você percebe que o quadro no Salmo mudou, o tom mudou? Antes ele declarava que Deus restaurou, que Deus mostrou graça. Agora ele suplica por restauração e graça. Antes de tudo, isso revela, meus irmãos, uma realidade fundamental. Experiências reais da graça no passado não eliminam a necessidade de renovação no presente. Nós nunca chegamos a um ponto final, enquanto neste mundo, em que eu posso dizer, olha, agora eu não tenho mais por onde crescer. O povo que foi restaurado agora clama por nova restauração. Veja, ao suplicar, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, ele reconhece que o problema não é apenas externo. Ele tinha dito, favoreceste a tua terra, agora ele diz, e restabelece-nos. Ou seja, para além das circunstâncias adversas, Deus precisa restaurar a disposição interior do seu povo. Às vezes o salmista tem que falar consigo mesmo, como no Salmo 116, quando ele lembra que o Senhor o restaurou das angústias do inferno, ele diz, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Acontece isso depois de longos períodos de infidelidade. Deus já nos restaurou de certa maneira, mas ainda precisamos clamar. Então eles não pedem apenas a mudança de cenário, mas eles agora pedem a restauração de si mesmos. E ao chamar o Senhor de Deus da nossa salvação, eles estão apelando à aliança, eles sabem que não estão clamando a um Deus desconhecido, mas aquele que já agiu com graça no passado, aquele que fez um pacto com eles. Esse é um clamor, irmãos, fundamentado na identidade de Deus, na sua fidelidade. Mas não é verdade que à primeira vista o pedido pode parecer estranho? Tanto mais quando ele acrescenta ainda no verso 4, e retira de sobre nós a tua ira. Se você ler mastigando o Salmo, certamente você vai estranhar, porque, veja, ele acabara de reconhecer que Deus já havia reprimido sua indignação. Por que então pedir novamente a remoção da ira? Aqui se revela uma tensão no Salmo. Lembre-se, o Salmo é poesia. Então ele traz paradoxos, que são aparentes contradições. Mas a tensão aqui é essa, o povo já teve os seus pecados perdoados, mas ainda vive sob os efeitos da disciplina divina.
E essa é uma das razões, irmãos, para a apatia espiritual. Primeiro, porque o pecado gera isso. O pecado é um vírus e ele deixa. Você já ficou bom de uma virose, mas não plenamente recuperado? O Covid deixou muita gente assim, não é? Com sequelas, certas inabilidades que não existiam antes. Mas também essa apatia ocorre por causa dos efeitos da disciplina divina. Então, neste salmo, esse filho de Corá não está negando o perdão, ele está reconhecendo que as consequências do pecado ainda se fazem sentir. Por isso ele pergunta no verso 5, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Isso me lembra, se eu não estou enganado, Neemias capítulo 8. Quando Neemias lê a lei, o muro já reconstruído, e Esdras vem no 7º mês, festa dos tabernáculos, e eles estão lendo a lei, o povo chora ouvindo a lei num dia de celebração. Porque mesmo tendo experimentado o favor de Deus, ao retornarem, a proteção de Deus, o sucesso no muro, ao ler a lei, eles lembram do que eles fizeram, e isso pesa no coração deles. Então, essas perguntas do salmista, depois de ter dito que Deus retirou a sua ira, elas são expressões honestas de quem está no meio do processo de restauração, sente o peso dessa caminhada e dos efeitos do pecado. Mas, irmãos, antes de nós condenarmos aquela geração, nós precisamos saber com que tipo de dificuldades eles estavam lidando. Voltando ao provável contexto do salmo. Em sua teologia do Antigo Testamento, Walter Kaiser Jr. nos explica o contexto da volta do cativeiro e das dificuldades da reconstrução, para que você se ambiente e entenda o que o salmista está sentindo. Ele diz: a cada passo dessa reconstrução, as lembranças de sua total derrota sob os babilônios ficaram mais evidentes. Enquanto lutavam para deitar de novo os alicerces daquele símbolo mais importante da presença de Deus, seu santuário, o desânimo foi tomando conta deles. E o projeto inteiro veio a ficar totalmente paralisado durante 16 longos anos, conforme Esdras 4, 24. Lá não diz que foram 16 anos, mas há uma cronologia que você lendo Esdras, Ageu e Zacarias você vai descobrir isso. O autor continua dizendo: tudo estava errado. Faltavam-lhes os meios, depois lhes faltava a disposição e, finalmente, até a vontade de construírem o templo. Isto porque cada tentativa da parte deles tinha de enfrentar a oposição constante, tanto de dentro do seu pequeno grupo, como da parte de fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você leva grandes tombos e você levanta, é natural você esperar oposição até de dentro. Daqueles que não conseguiram te perdoar, mesmo depois de você já ter demonstrado fruto de arrependimento. Daqueles que são muitas vezes orgulhosos. Então, veja, faltava tudo isso. Cada tentativa tinha de enfrentar a oposição constante de dentro e de fora. E assim teria ficado a situação, conclui Kaiser, se Deus, na sua graça, não tivesse levantado os profetas Ageu e Zacarias. Meus irmãos, dá para ver, portanto, que aquele pequeno grupo, representado por este salmista, tinha, entre aspas, boas razões para se acomodar. Pense bem, além do terror dos inimigos, as condições econômicas precárias e os conflitos internos contribuíram para definhar-lhes o ânimo. E havia mais. Quando nós lemos as profecias do retorno, nós vemos que os profetas haviam pronunciado o retorno do exílio usando termos que lembravam o Êxodo. Quando você lê os profetas, você vai ver essa linguagem do Êxodo. Isso criou uma expectativa de acontecimentos extraordinários acompanhando o retorno, semelhantes aos tempos de Moisés. Todavia, ao contrário do que os exilados esperavam, nenhum milagre, como, por exemplo, as pragas ou a abertura do mar, acompanhou a imigração.
Não foram alimentados com maná do céu durante o caminho, nem supridos sobrenaturalmente de água. Sesbazar, o primeiro líder, ou o líder da primeira leva, não era nenhum Moisés com poderes divinos, e agora também não era Zorobabel, que é mencionado em Ageu. Desse modo, a terra e principalmente o templo não refletiam a glória do passado. O templo que eles reconstruíram era remendado, e alguns sacerdotes mais velhos chegaram a chorar quando lembravam do passado. Então, as expectativas gloriosas eram frustradas por uma dura realidade. E as dificuldades externas e a fraqueza interna, elas se retroalimentavam, se alimentavam um ao outro. O povo se encontrava desanimado. Eles haviam perdido o senso de prioridade espiritual e abandonado a reconstrução do templo, passando cada um a cuidar da sua própria vida, indo no sábado lá, mas deixando o templo em ruínas, enquanto a casa de Deus assim ficava. Portanto, é um quadro de reconstrução sob fraqueza e apatia. O povo está de volta à terra, mas não há vigor. Houve restauração, mas não há plenitude. Eles até retomaram o culto, porque eles reconstruíram o altar, mas sem a glória de outrora. É nesse contexto, meus irmãos, que o clamor do verso 6 ganha força. É aqui que está o que deu o título ao nosso salmo: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. É uma oração por avivamento. É como se ele dissesse: o teu povo parece que está morto. Não é assim? Talvez seja assim com você agora. Você está morto. Eu não estou falando em termos espirituais, teologicamente falando, mas em termos do seu vigor. Você não tem ânimo, não tem alegria para cultuar a Deus. Você nem sequer consegue prestar atenção no culto. Talvez em alguns momentos você até se esforça, mas muito esporadicamente. Então o salmista reconhece que o problema não é apenas estrutural, mas espiritual. O povo precisa de vida novamente, precisa voltar a se alegrar em Deus, e isso revela uma realidade frequentemente negligenciada, irmãos. É possível você estar dentro da aliança, ter experimentado a graça, e ainda assim estar espiritualmente apático. É possível desejar a restauração e ao mesmo tempo não ter forças para reagir. É possível lidar com os escombros deixados pelo seu pecado, diga-se de passagem. Hábitos deformados, afetos desordenados, negligência espiritual, e você não sabe por onde começar. É este o seu caso? O Salmo não ignora essa realidade, mas ele também não a trata com leveza. Esse estado não é romantizado, nem reduzido a uma simples oscilação emocional. Ele é enfrentado com seriedade e motiva o povo de Deus à oração. E observe como o salmista ora no verso 7: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Literalmente no hebraico é: faze-nos ver o teu amor pactual. Porque é mais do que mostrar. Mostrar tem a ver com fazer ver, mas fazer ver traduz melhor o verbo, porque a ideia é que os olhos estão fechados. Sabe quando você já enxergou, você já sentiu, você já percebeu, você já experimentou, você já se alegrou, mas os seus olhos de repente se fecharam. E por que nós precisamos ter os olhos abertos? O despertamento espiritual é um abrir de olhos, sabe por quê? Porque a graça sempre esteve lá, a graça está aqui, a graça está ao seu redor, a graça está aí. Você não sente porque o seu coração é louco, ele engana você, ele delira, ele tem crenças erradas, ele se baseia nas sensações. Você sabe que, em termos de definição, a loucura consiste em crenças erradas, entregar-se a crenças erradas e deixar-se levar por sensações erradas. Sabia disso? O conceito de delírio é exatamente
a crença errada, o pensamento naquilo que não é real. E alucinação são experiências sensórias erradas. É assim que a psiquiatria define ainda hoje. Por isso que a loucura é algo espiritual. E há sempre uma medida de loucura em todos nós. Não tem um ditado de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, orar por despertamento é orar dizendo: Senhor, aquece de novo meu coração, abre os meus olhos, porque eu vejo gente se alegrar e eu não enxergo isso. Então, eu estou cego. Abre os olhos, mostra a tua misericórdia, mostra o teu amor pactual, que nunca me abandonou. É isto que ele está dizendo. Ele reconhece que aquilo de que precisa não pode ser produzido por esforço próprio. E ele clama para que Deus lhe abra de novo os olhos da fé. E essa oração, irmãos, corrige 2 erros recorrentes. O primeiro é o moralismo, que transforma o projeto de restauração num projeto humano, como se bastasse intensificar práticas ou esforços. Eu estou mal, eu vou lá para o Descende, que lá Deus vai me avivar, né? Ou aviva Roraima, ou como você preferir. Não rola. Não é assim. O segundo erro que esse salmo nos corrige é a passividade, que usa a fraqueza como desculpa para a inércia. O salmo mostra que mesmo sem forças, irmãos, devemos clamar. E deve haver um movimento não de autossuficiência, mas de dependência, porque até o clamor é sustentado por graça. Como ensina Paulo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Portanto, a fraqueza espiritual não deve nos levar à inatividade e nem ao ativismo, mas à oração humilde, perseverante, reconhecendo que somente Deus pode restaurar. Irmãos, este trecho nos chama a uma resposta. Se você se encontra em um momento de fraqueza espiritual, lidando com consequências de pecados passados, enfrentando apatia ou dificuldade de retomar o vigor, este salmo, por um lado, o exorta a não confiar na sua própria capacidade de reação. Mas ele também não autoriza você a ignorar a sua condição. Ele o chama a clamar por aquilo que só Deus pode fazer. Clame por restauração, irmão. Mesmo sem forças, clame por vida, por misericórdia. Mesmo sem vontade, a mesma graça que o restaurou no passado pode renová-la no presente. Em terceiro lugar, alimente em seu coração a expectativa da intervenção divina. Versos 8 e 9. Como é que eu alimento? Fale para si mesmo, uai. Você vive conversando consigo mesmo, só que você mais se ouve do que fala consigo mesmo. Aqueles pensamentos que brotam no coração, você tende a ecoar, você não tende a avaliar e talvez repreender. Veja, versos 8 e 9, depois de recordar a graça passada e clamar por restauração presente, o salmista agora assume uma postura mais como que passiva, de espera atenta. Usando um termo que Francis Schaeffer usa, é passividade ativa. Por um lado eu vou esperar, mas eu vou esperar atentamente. Nós temos aqui no Salmo de novo uma mudança sutil, mas decisiva. Observe a linguagem, ele muda da súplica para a escuta, do clamor para a espera confiante. Isso deve nos ensinar, irmãos, como deve ser nossa vida de oração. O salmista não apenas ora, ele se dispõe a ouvir. Olha o que ele diz: escutarei o que Deus... Ele não está mais falando ao Senhor, ele está falando a si. Percebe? Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Isso indica uma atitude deliberada. Porque há tempo de clamar e há tempo de fazer calar e sossegar a alma, como fez o salmista. Como a gente faz com filhos. Silêncio. Não se trata de uma espera passiva, é uma espera vigilante. Como Abacuque, você lembra?
Abacuque clama por algumas perplexidades que ele tem, porque Deus permitiu que a Babilônia, um povo ímpio, invadisse e derrotasse e destruísse o seu povo. E depois de questionar, o Senhor é tão puro de olhos, como é que o Senhor deixa o ímpio proceder perfidamente, devorando aquele que é mais justo que ele? Depois de questionar a Deus, no capítulo 2, verso 1, Abacuque diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então, como Abacuque, esse filho de Corá, se põe na torre de vigia, confiando que Deus responderá. E isso revela, irmãos, uma convicção fundamental, a de que mesmo não vendo ainda o resultado, Deus não é indiferente ao nosso clamor. Ele responde. Ele diz no verso 8, olha a sua expectativa, ele falará de paz, eu vou escutar, porque ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Ele vai trazer a paz de novo, e paz aqui, você sabe, envolve mais do que mera ausência de guerra ou alívio emocional. Aqui nós temos o shalom hebraico, que envolve a ideia de plenitude de bênçãos, que flui do restabelecimento da ordem que havia sido perturbada pelo pecado e da reconciliação pactual entre Deus e o seu povo. Ele vai trazer abundância de bênçãos novamente. Mas não é só paz que ele vai fazer, que ele vai trazer. Veja que a essa declaração de paz soma-se uma advertência. Verso 8, e que jamais caiam em insensatez. Ele não só vai trazer paz, anunciar a paz, mas ele vai trazer também a advertência para que não caiamos de novo, porque a paz que Deus anuncia exige resposta. O povo não pode voltar ao padrão de vida que o levou à disciplina. À luz das Escrituras, irmãos, a insensatez, é preciso que se diga, não é uma disfunção cognitiva, como a define a mentalidade secular. A insensatez é rebeldia moral e espiritual, voluntária. O salmista, portanto, reconhece que, mesmo sendo a obra de Deus em nós, a restauração envolve uma resposta adequada à palavra de Deus, não como causa dessa graça, mas como fruto dela. E esse equilíbrio é crucial, meus irmãos. De um lado, o salmo afirma a soberania de Deus na restauração. De outro, ele não elimina a responsabilidade do povo em andar em fidelidade. O mesmo Deus que anuncia paz nos adverte a não cairmos de novo na insensatez. E veja, ele está dizendo, eu vou escutar. E como é que ele vai ouvir o que Deus vai falar? Por meio das Escrituras. Então, observe aqui que a escuta da palavra de Deus é parte do processo de restauração. Não há renovação espiritual sem que voltemos a nos submeter à voz de Deus. E o versículo 9 aprofunda essa expectativa. Ele diz, próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Para aqueles que temem o Senhor, vivendo em reverência e submissão, a intervenção divina é uma realidade segura. E o salmista está convencido de que Deus não apenas ouviu, mas está prestes a agir, para que a glória habite em nossa terra. Então, a restauração, veja, não tem como fim último o bem-estar do povo, mas a manifestação da glória de Deus na terra. Você sabe que a presença gloriosa de Deus entre o seu povo é o sinal de que a relação foi plenamente restaurada. Você lembra quem já estava aqui na igreja quando nós expusemos Ezequiel, que ele vê a glória de Deus se levantando do templo e indo embora. Quando Israel foi derrotado, bem antes, no período dos juízes, início do livro de Samuel, e um dos filhos de Eli, um dos netos de Eli, quando nasce, ele nasce quando a arca é tomada, símbolo da glória, da presença de Deus. E a mãe dá nome para o seu filho, Icabod, significa foi-se a glória. Então, a presença da glória de Deus entre o seu povo é o sinal de que a relação foi restaurada. No contexto pós-exílico, isso é especialmente significativo, pois um dos grandes anseios
daquele período era o retorno da glória do Senhor ao meio do seu povo. E esse ponto, irmãos, nos ensina que a restauração verdadeira não se limita a mudanças externas ou circunstanciais, ela culmina na manifestação da presença de Deus. Onde Deus restaura, a sua glória se faz presente, e onde sua glória habita, haverá vida, haverá ordem e haverá paz. Nós sabemos que o Israel da antiga aliança nunca mais teria a experiência da Shekinah, daquela nuvem de glória visível em sua terra. Não há nenhuma narrativa que mostre isso depois do exílio. Mas nós sabemos que à medida que a glória externa das coisas, da aliança, vai diminuindo, uma nova glória está presente. E nós sabemos que essa glória se manifestou em carne, naquele em quem Deus fala definitivamente em seu povo. É em Cristo que a paz é anunciada e estabelecida. É nele que a glória habita entre os homens. Não é à toa que João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não é à toa que os anjos cantaram no dia do seu nascimento, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então aquilo que o salmista guardava, nós já sabemos que se tornou realidade consumada em Cristo. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos chama a uma postura que muitas vezes é negligenciada. Não é apenas que você deve orar, você precisa ouvir o Espírito. E em tempos de fraqueza espiritual, é comum que nós multipliquemos palavras, mas negligenciemos a escuta. Em segundo lugar, além de orar, nós precisamos transformar as promessas de Deus em expectativas. Retomar a centralidade da palavra de Deus é ouvindo, irmãos, que nós somos conduzidos de volta à vida. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em Isaías 55:3 ele diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. E nós somos chamados também, retome a vigilância. Retome a vigilância. Receber a paz não significa viver de qualquer maneira. Há uma advertência clara contra retornar à insensatez, e isso é especialmente relevante se você já experimentou disciplina e restauração, porque o perigo não é apenas cair, mas voltar ao mesmo padrão que o levou à queda. E esse texto também ensina que você deve guardar firme a confissão da esperança. É isso que ele está fazendo. Deus vai falar de paz ao seu povo, a sua salvação está próxima. A glória de Deus não está ausente para sempre. Há uma certeza de que Ele falará, Ele agirá, Ele se fará presente. Portanto, entre o clamor e o cumprimento, aprenda a esperar, ouvindo, confiando, permanecendo em reverente submissão e declarando o que Deus vai fazer. Não pelo poder das suas palavras, mas pelo poder da palavra de Deus que prometeu. E em quarto e último lugar, vislumbre a glória futura consumada. Vislumbre a glória futura consumada. O que nós temos nos versos 10 a 13, irmãos, é profecia. Esse filho de Corá passa a ser usado por Deus para profetizar. Observe que agora ele vai falar no passado de novo, mas num tom diferente. Ele usa aqui o que alguns estudiosos chamam de perfeito profético, para ter certeza ou para reforçar a certeza de que aquilo vai acontecer. Ele fala, lembra o que Isaías fala, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele está falando de algo futuro. Então o salmo aqui atinge o seu ápice. Depois de lembrar a graça passada, clamar por restauração presente e esperar pela intervenção divina, o salmista agora descreve em linguagem poética a consumação da obra redentora. E mais do que poética, é uma declaração profética. É uma das mais belas declarações da velha aliança, dos salmos. Olha o que ele diz. Olha que cena linda. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz, se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Veja, coisas que pareciam estar opostas.
Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Observe aqui que ele cita atributos de Deus e ele os personifica. Eles são como seres que se encontram, parece que eles estavam brigados e eles se reconciliam. Ele usa a palavra graça, que é aquela palavrinha hebraica, hesed, que é o amor pactual, fiel de Deus, e verdade, que também significa fidelidade. A graça e a fidelidade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Eles não aparecem mais como realidades em tensão, mas em perfeita harmonia. E preste atenção, porque isso é teologicamente profundo, porque do ponto de vista humano, há uma aparente tensão entre esses atributos. Veja, eu vou fazer isto em forma de pergunta. Como é que Deus pode ser justo e fiel a si mesmo e, ao mesmo tempo, conceder paz ao pecador? Como que, sendo justo, ele pode declarar justo um pecador? Como pode ele manter a verdade e a fidelidade que exige juízo e ainda assim agir com graça? Esse é o ponto. Não é que Deus os seus atributos não são contraditórios entre si, mas há aqui uma tensão. O salmista descreve um cenário em que essa tensão vai ser plenamente resolvida. Ele vislumbra o que a gente chama de restauração escatológica de todas as coisas. O que foi rompido pelo pecado, a harmonia entre Deus e o seu povo, e até mesmo da ordem da criação agora é restaurado de forma integral. Ele diz, da terra brota a verdade, dos céus baixa o seu olhar. Possivelmente havia escassez de alimentos, porque isso ocorre lá em Ageu, porque o povo negligenciou. O Senhor fala isso ao povo lá de Ageu. Capítulo 1, verso 6, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe o papolo num saquetel furado. Por que isso acontece? Porque o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então, Deus, você pode ler em casa o livro de Ageu, que é bem curto. Mas o ponto aqui, quando ele diz, da terra brota a verdade, dos céus baixa a justiça, indica uma convergência entre o céu e terra, entre o agir de Deus e a resposta da criação. Há uma reciprocidade restaurada. Deus age com justiça, a terra responde com verdade. O versículo 12, observe, acrescenta um elemento importante. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A restauração espiritual transborda para a realidade concreta. A bênção de Deus não se limita ao interior, mas alcança a vida como um todo, no contexto original, no contexto imediato. Isso inclui a prosperidade agrícola dos judeus repatriados, a estabilidade, a ordem. Contudo, aponta para uma restauração mais abrangente. Quando Deus criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a sua presença plena, resultará em vida, fecundidade e plenitude. O próprio Isaías, no Velho Testamento, já profetizou em Isaías 65, 17, porque eis que criou novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, quando o salmista olha aqui, irmãos, no verso 13 ele conclui, e com ele eu quero concluir, com uma imagem de movimento, a justiça personificada irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A justiça irá diante do Senhor. Deus estabelece um caminho de retidão, no qual o seu povo é chamado a andar. Então, a restauração não apenas resolve o passado, mas orienta o futuro, criando uma nova trajetória. E esse quadro ultrapassa qualquer cumprimento imediato depois do exílio. A plenitude descrita aqui, ela aponta claramente para algo maior, de caráter escatológico, porque a harmonia perfeita entre os atributos de Deus, a convergência entre céu e terra, a plenitude de vida, tudo isso encontra, obviamente, o seu cumprimento em Jesus. É na obra de Cristo que, de forma definitiva, a graça e a verdade se encontraram. Aliás, eu preguei um sermão em Lucas 2, de 8 em diante, naquela cena dos pastores,
E se você olhar lá no YouTube, exatamente eu introduzo com esse Salmo 85, e o título é Quando a Justiça e a Paz se Beijaram, porque em Jesus a justiça é satisfeita de forma definitiva, a graça e a verdade. João diz isso. Moisés nos deu a lei, mas em Jesus Cristo nós temos a graça e a verdade. A justiça é satisfeita, a paz é restabelecida. Na cruz, Deus não abre mão da sua justiça, mas a cumpre-se. E é assim que ele se torna justo e justificador do pecador. E essa restauração não é individual, ela é cósmica. Ele diz que os céus, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Céus e terra representam o cosmos na linguagem hebraica. Isso aponta para a nova criação. Eu quero concluir, irmãos, as divisões já são aplicadas, e eu quero terminar com essa última aplicação. Ouça com atenção. Deus está nos ensinando que a restauração que buscamos hoje não se esgota nessa vida. Você precisa, então, ajustar suas expectativas. Não espere aqui restauração plena e definitiva. Sim, deseje mais, sempre deseje mais. Mas Deus não prometeu a consumação agora. Mas, ao mesmo tempo, Ele não permite que você desanime. Ele está conduzindo a sua história, para uma perfeita harmonia. A imagem aqui é de harmonia. Paz e justiça, graça e verdade, céus e terra. E quando Deus age plenamente, Ele não só melhora as circunstâncias, Ele restaura relações, Ele alinha a nossa vida com a sua verdade, Ele estabelece justiça e produz paz. Por isso, quando você clama por restauração, entenda, você não está pedindo apenas alívio, você está sendo chamado à conformidade com o caráter de Deus. E aqui está o ponto final. Deus chama você, irmão, para uma esperança firme e madura, que não se baseia nos momentos que você vive. Ele chama você para olhar além do presente, além dos escombros, além da fraqueza, enxergar o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará. Entre a ruína e a promessa, entre a luta e a esperança, Deus quer que você se lembre. Presta atenção, irmão. Principalmente você que está apático. Deus quer que você se lembre. O fim da obra dele é glorioso. E quando ele cortar os céus e vier nos buscar, só então eu e você veremos. Mas o fim é glorioso. A restauração não será deixada incompleta. A graça e a verdade se encontrarão plenamente. E se você é de Cristo, eu e você viveremos de forma definitiva na presença da sua glória. Essa é a esperança. Tu és bem-vindo aqui.